Há mais de meio século, o significado dessa canção permanece um dos grandes enigmas da humanidade. Para alguns, trata-se de um hino do rock e uma canção bem gostosa de se ouvir. Para outros, ela ultrapassa os limites da arte e da música, se tornando um verdadeiro instrumento de evolução espiritual. Eu sou o Guilherme e hoje vou decifrar os segredos por trás de Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, aqui no canal Decifra Hits. And she's buying the stairway to heaven. Logo no início, Stairway to Heaven faz algo incrível e extremamente raro nas músicas de hoje. A melodia suave da flauta e do violão criam uma atmosfera mística que te faz se sentir num vilarejo medieval de séculos atrás. Pouco tempo depois, a letra nos apresenta uma dama que está comprando uma escadaria para o céu, expressão que dá o título da música. Além disso, ela também é a base para decifrar todo o significado da canção, que não é tão simples quanto você pode pensar. Aliás, decifrar algo tão complexo sozinho é uma tarefa quase impossível. Seria como tentar aprender uma nova profissão sem nenhuma instrução. Mas se para as músicas existe o Decifra Hits, para as profissões, a melhor opção para te instruir, com certeza é a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. A EBAC é uma plataforma de ensino totalmente online que hoje conta com mais de 90 mil alunos e 150 cursos em diversas áreas como audiovisual, negócios, marketing e o melhor. Tudo isso com o acompanhamento de professores extremamente qualificados que vão acompanhar toda a sua evolução sem você precisar sair de casa. Mas Guilherme, eu nem sou formado em faculdade, ou nem trabalho na área que me formei. Bom, aí é que está uma das maiores vantagens da EBAC. Você pode fazer um curso profissionalizante do zero, mesmo sem conhecimento prévio, como por exemplo o de desenvolvedor Python, que dura pouco mais de um ano. Esse profissional está com uma alta demanda no mercado. No site você consegue ver a disponibilidade das vagas de emprego e o salário médio chega a quase 9 mil por mês. Ah, mas se eu fizer o curso e não conseguir emprego? Então, em cursos como esse, a EBAC garante o seu emprego ou devolve o seu dinheiro. Que foi? Quer mais benefício que isso? Então tá, para você que acompanha o Decifra Hits, conseguimos um descontão de respeito. É só clicar no primeiro link da descrição e usar o cupom que tá aparecendo aí na sua tela para não perder essa chance de mudar a sua vida. Voltando para o vídeo, para entender a letra de Stairway to Heaven, precisamos conhecer a situação curiosa na qual ela foi escrita. Robert Plant, o vocalista da banda, relatou que numa certa noite ele estava sentado diante da lareira ao lado do guitarrista Jimmy Page. Robert estava segurando uma caneta e um papel, quando sua mão começou a mexer misteriosamente, escrevendo frases de uma forma quase que mediúnica. Algumas pessoas acreditam que era Jimmy Page que estava canalizando sua intuição para Robert, já que Jimmy era aficionado por ocultismo e esoterismo, sendo inclusive dono de uma livraria especializada nos assuntos de magia e misticismo. Robert conta que escreveu as seguintes frases: há uma dama que está certa de que tudo que brilha é ouro, e ela está comprando uma escadaria para o paraíso. E quando percebeu que tinha acabado de escrever, levou um susto e quase pulou da cadeira. O mistério em torno de como essa música surgiu é tão grande que até hoje o próprio Robert não compreende muito bem o que ele estava escrevendo. Maybe I'm still trying to work out what I was talking about. Every other fucker is. I mean... Maybe you were channeling, Robert. Channeling is a good one, yeah. Diversas teorias foram criadas ao longo dos anos, mas a que vamos explorar nesse vídeo é a interpretação dentro do campo esotérico, já que, apesar de não ter sido Jimmy que escreveu o Stairway to Heaven, Robert Plant também tinha uma certa afinidade com estes assuntos e já declarou em diversas entrevistas que suas inspirações iam desde obras de fantasia, como O Senhor dos Anéis, a livros de magia, como as artes mágicas na Grã-Bretanha celta, do autor Lewis Spence. E a partir desses conceitos, já podemos compreender quem é a dama de que trata a música. Há uma dama que está certa de que tudo que reluz é ouro e ela está comprando uma escadaria para o paraíso.
A escadaria é frequentemente relacionada à escada de Jacó, mencionada na Bíblia, e que era o meio pelo qual os anjos subiam e desciam do céu. Mas uma interpretação mais completa sugere que a escada seja uma representação do caminho que cada um de nós temos para a evolução espiritual. Segundo a Cabalá, uma doutrina mística judaica, esse caminho é conhecido como a Árvore da Vida, um diagrama com 10 esferas, onde cada uma representa um estágio de evolução da consciência humana, e esse conceito se reflete em diversos trechos da música. Já a Dama é frequentemente interpretada como Yesod, o segundo estágio da Árvore da Vida, e representa a capacidade e a vontade dentro de cada um de nós, adormecida ou não, de alcançar o autoconhecimento e a evolução da nossa consciência. Um fato interessante sobre esse trecho é que, enquanto o ditado popular diz que nem tudo que brilha é ouro, aqui a música diz justamente o oposto, o que indica o grandioso otimismo dessa dama em saber que a mínima centelha de vontade de evoluir é o suficiente para se tornar ouro, ou seja, alcançar a evolução pessoal e espiritual. Porém, ela sabe que essa caminhada não será fácil, ela tem um alto preço, e por isso ela está comprando a escadaria. Mas nesse caso, o valor não é pago com dinheiro, mas sim com um acúmulo de virtudes, boas ações, esforço e persistência na busca pela evolução, conduta padrão daqueles que praticam a filosofia cabalística e o esoterismo. When she gets there, she knows. Quando chegar lá, ela sabe que se as lojas estiverem fechadas, com uma palavra ela pode conseguir o que veio buscar. A Lady possui tanta fé e um nível de consciência tão evoluído que ela sabe o poder extraordinário que as palavras podem ter. Aliás, quem já praticou técnicas de afirmação positiva da forma correta, sabe como os nossos pensamentos e palavras podem sim manifestar a realidade desejada. Muitas correntes esotéricas também seguem esse conceito e o relacionam diretamente com a famosa lei da atração. There's a sign on the wall. Há um sinal na parede, mas ela quer ter certeza, pois você sabe, às vezes as palavras são ambíguas. Em outras palavras, no seu caminho de evolução, a Lady sabe que precisa ser cautelosa, pois todo símbolo pode ter vários significados. Diversas religiões e filosofias trabalham com símbolos, alegorias e parábolas, e todas elas avisam sobre a existência de falsos sinais que podem te desviar para o caminho errado. Os hindus chamam esses falsos caminhos de Maya, a ilusão, enquanto no cristianismo, essa ilusão é representada pelo diabo e suas artimanhas. Além disso, dado o forte poder que existe em nossas palavras e pensamentos, temos que ter muito cuidado com o que falamos e desejamos, pois o resultado pode não ser bem o que esperávamos. In a tree by the brook. Numa árvore próxima ao riacho, há um pássaro cantando. Às vezes, todos os nossos pensamentos são inquietantes. Num ponto de vista cético, podemos dizer que é apenas uma menção à tranquilidade da natureza. Já no ponto de vista esotérico, a primeira frase possui 3 elementos com simbolismos bastante específicos: a árvore, o riacho e o pássaro. O primeiro pode ser uma referência a Yggdrasil, que na mitologia nórdica é uma árvore colossal que atravessa o mundo interligando todos os planos da existência e cujos frutos guardam as respostas para todas as grandes perguntas da humanidade. Já o riacho, segundo o tarô, representa a purificação espiritual alcançada através da reflexão profunda e introspecção, ou seja, uma possível sugestão à prática da meditação, uma das mais fortes ferramentas de autoconhecimento e evolução espiritual conhecidas. A última figura é o pássaro, que na mitologia egípcia é a representação de Thoth, o deus do conhecimento e da sabedoria, e cujo equivalente na mitologia grega é Hermes Trismegisto, o pai da alquimia e precursor do esoterismo moderno. Em outras palavras, esse verso sugere que devemos acalmar nossos pensamentos para dar espaço ao conhecimento. A partir desse momento, a sonoridade da música, que estava tranquila e serena, começa a ficar cada vez mais encorpada. It makes me wonder. A expressão "It makes me wonder" possui um duplo sentido, e pode significar tanto "isso me faz refletir", quanto "isso me deixa maravilhado".
Com o contexto da música, ambos os sentidos estariam adequados. Numa entrevista à BBC em 2014, Jimmy Page revelou que a intenção deles era justamente criar uma música de várias sessões que iria desabrochando em novas camadas, o que gera uma progressão emocional no ouvinte até levá-lo ao clímax e ao desfecho perfeito. E ele continua a segunda sessão, trazendo mais algumas parábolas intrigantes. There's a feeling I get when I look. Tem uma coisa que eu sinto quando olho para o oeste, e meu espírito clama por partir. O oeste é onde o sol se põe. Por isso, muitas culturas identificam o oeste como um símbolo do fim da vida. Já na árvore da vida da Kabbalah, o oeste representa o primeiro estágio, Malchut, o mundo material, do profano e das impurezas onde vivemos. Então, o narrador parece não gostar do que vê no oeste e, guiado pelo desejo do seu espírito, prefere trilhar o caminho da evolução. In my thoughts, I have seen. Nos meus pensamentos, eu vi anéis de fumaça atravessando as árvores e as vozes daqueles que nos observam. No xamanismo, os anéis de fumaça representam a comunicação com o mundo espiritual. Portanto, as vozes podem ser mensagens dos espíritos ancestrais, que agem como guias em diversas religiões, como no espiritismo kardecista e nas religiões de matriz africana. And it's whispered that soon, if we all E é sussurrado que, em breve, se todos entoarmos a canção, então o flautista nos conduzirá à razão. Na mitologia grega, o flautista pode ser uma alusão a Pan, o deus dos bosques. Amante das músicas, Pan é capaz de usar sua flauta para encantar e conduzir as pessoas ao que elas desejam. E daí temos a importância daquele aviso no primeiro verso. Você deve ter muito cuidado com o que deseja, para que seja conduzido para o caminho correto. Na Kabbalah, Pan representa o 26º caminho a ser percorrido na árvore da vida. É o caminho que leva à razão e à iluminação, mas também é um dos mais difíceis, pois nele você é testado contra si mesmo a superar os seus próprios vícios e desvirtudes para alcançar a evolução. and a new day will dawn for those. E um novo dia nascerá para aqueles que não desistirem, e as florestas ecoarão com risadas. Em outras palavras, se você persistir trilhando seu caminho, por mais difícil que ele seja, conseguirá alcançar o que deseja. E assim que cumprido o nosso propósito nesse plano, nossos ancestrais ficarão felizes em se juntar a nós no momento certo. Nesse momento, a música avança novamente em progressão, entrando com a fascinante bateria do lendário John Bonham, considerado por muitos o melhor baterista da história do rock. A percussão marca a entrada na terceira seção da canção, que indica a chegada de uma nova dificuldade. If there's a bustle in your Se houver agitação na sua cerca, não se assuste, é só a preparação para a chegada da primavera. A palavra hedgerow significa cerca viva, uma espécie de barreira feita de arbustos que delimitam uma propriedade. Uma agitação na cerca pode assustar o proprietário, por achar que se trata de um animal ou de um invasor. Já a expressão May Queen faz alusão à festividade da Rainha de Maio, uma antiga celebração inglesa para a chegada da primavera, onde o vilarejo elegia uma menina para representar as esperanças e potenciais do novo ano. Ela era um símbolo de pureza, florescimento e recomeço. Ou seja, essa linha é apenas um aviso para não temer ou duvidar de certos acontecimentos na nossa vida, pois nada ocorre por acaso. Se você trilha um caminho de luz, perceberá que tudo o que acontecer será apenas o universo se preparando para uma fase melhor que está por vir. yes, there are two paths you can go back. Sim, há dois caminhos que você pode seguir, mas no longo prazo ainda há tempo de mudar a estrada em que você está. Aqui, novamente a música te lembra da dualidade em que vivemos. Somos seres dotados de livre-arbítrio, então você tem a liberdade de decidir se suas atitudes te levam para um caminho de virtude e de bem coletivo ou de vícios e de autodestruição. No esoterismo, essa dicotomia é representada pelas expressões caminho da mão direita e caminho da mão esquerda, indicando o bem e o mal, respectivamente. A escolha é nossa, a fazemos em cada segundo de nossas vidas. E qualquer pessoa, a qualquer momento, pode mudar de caminho para sempre atrair as energias corretas. Your head is humming and it won't go.
sua mente está cantarolando e não vai parar caso você não saiba. O flautista está te chamando para se juntar a ele. Nossa mente atrai o que cultivamos e os desejos, bons ou ruins, acabam se manifestando. Em outras palavras, você é o flautista que guia a sua vida. Então cabe somente a você garantir que suas escolhas e pensamentos atraiam boas vibrações para si e para todos ao seu redor. Querida dama, consegue ouvir o vento soprar? E você sabia que a sua escadaria repousa no vento sussurrante? Esse verso sugere que o caminho da evolução é bem longo, ao ponto de ultrapassar as nuvens. Além disso, você passará por degraus que não podem ser vistos no mundo físico, assim como o vento, mas poderão ser sentidos no mundo espiritual. E finalmente chegamos no clímax da canção. Marcada pelo icônico solo de guitarra de Jimmy Page, essa sessão traz ensinamentos valiosos. E enquanto seguimos pela estrada, nossas sombras são maiores do que nossas almas. Essa é uma referência ao arquétipo da sombra, idealizado pelo psicólogo Carl Jung, onde a sombra representa os aspectos negativos da nossa personalidade, nossos vícios e defeitos. Esse trecho se complementa com o que vem logo em seguida. Lá caminha uma dama que todos conhecemos, que irradia uma luz branca e que quer mostrar como tudo ainda vira ouro. Virar ouro é uma referência à alquimia, uma antiga teoria mística que usa essa expressão para indicar o objetivo de mudar para melhor a essência do ser humano. Ou seja, os alquimistas transformam chumbo em ouro nesse sentido, e não no sentido literal como ficou erroneamente popularizado. Então aqui o narrador está dizendo que a jornada da evolução espiritual pode iluminar positivamente a sua alma e se sobrepor aos aspectos negativos, a sua sombra. Em seguida, a canção faz um importante chamado aos seus ouvintes. E se você ouvir com atenção, a melodia enfim chegará até você, quando todos forem um e um forem todos. Se você ficar atento aos sinais e simbolismos e seguir o caminho correto, irá alcançar o propósito maior. Segundo a Kabbalah, todos os planos de existência e toda forma de consciência se originaram da ruptura de um único ponto, assim como o Big Bang originou o universo. Portanto, várias filosofias e crenças acreditam que somos todos parte de uma consciência maior e que nosso propósito final é de evoluir a ponto de nos tornarmos novamente um só. Ser constantes e não errantes. Além de ser um trocadilho com o termo rock and roll, essa expressão significa literalmente ser uma pedra e não rolar. Mas no sentido figurado, ele está dizendo que devemos ser constantes e não errantes. Ou seja, por mais difícil que seja, devemos ser firmes, rígidos e persistentes na nossa caminhada em direção aos nossos objetivos, sejam eles pessoais, profissionais ou até mesmo espirituais, na edificante busca pelo despertar da consciência. Independente do sentido que você extrair dessa música, não há como negar que Stairway to Heaven é uma obra-prima da arte moderna, um clássico do rock que jamais será superado e sempre será apreciado, assim como Bohemian Rhapsody, da banda Queen, que também narra uma jornada de evolução surpreendente. Se quer saber mais sobre essa história, é só clicar nesse vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ficar com a gente e até a próxima!